Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente para mais uma aula do Método MR e é um prazer sempre estar aqui com vocês. Temos hoje aqui conosco a Lise, parceira de negócios, porque essa é uma aula muito importante. A doutora Lise vai se apresentar agora, eu vou permitir que ela faça isso para que a gente já comece o assunto. Mas antes de mais nada, vocês sabem muito bem que eu sempre converso com vocês e digo que o método MR, ele é mais do que simplesmente um conhecimento técnico sobre fazer loteamentos. Ele é fruto da experiência de muito tempo e de uma experiência profissional que eu compartilho com vocês. Portanto mesmo, peço para quem está assistindo essa aula gravada que pare o vídeo nesse momento e que vá fazer seus exercícios de respiração e a oração, para que você possa chegar nesse momento deixando todo mundo lá para o lado de fora. Ou seja, é um momento de concentração para você aprender e realmente sair daqui com algo para aplicar já no teu projeto de loteamento. Para isso, eu preciso que você esteja concentrado. Então, deixa a mesa limpa, realmente prepare o teu ambiente para participar agora. Lise, muito boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Eu gostaria que tu começasse então se apresentando. Eu vou dar uma pequena introdução do nosso assunto de hoje, que é a empresa loteadora, e é o motivo de você estar aqui, e o pessoal já vai entender por que ela está aqui. Lembrando, como eu sempre digo no método, nós loteadores, nós somos generalistas. Nós estamos aqui para realmente capitanear um processo que envolve inúmeros especialistas. E hoje nós temos a Lise aqui. Então, boa noite, Lise. Por favor, se apresente. Boa noite, Matheus. Eu fico muito agradecida pelo convite, né? Pela oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre as formas, né? Das empresas loteadoras, né? Meu nome é Elisiane D'Agostini. Eu sou advogada, né, com especialização na área do direito empresarial, societário e imobiliário. Experiência, na verdade, principalmente na área societária, de formalização de empresas, né, de constituição de empresas. Com a minha experiência na área imobiliária, isso veio unir, né, o conhecimento da área empresarial societária com a área imobiliária. Por isso que eu estou aqui, né, para poder dividir um pouquinho com vocês esse conhecimento de formar a empresa de loteamento. Exatamente. E é por isso que ela está aqui, porque hoje a gente vai modelar, dado os exemplos mais comuns de parcerias, de construção de empresas de loteamento, e a gente vai fazer isso na prática com alguns exemplos que eu e a Lise sabemos que são os exemplos mais comuns do mercado. Antes de mais nada, eu queria que vocês viessem aqui para a tela do meu tablet, porque eu quero trazer um pouquinho de contexto, né? Então, por que a gente faz a empresa loteadora? A Liz está aqui, vai depois dar também as suas intervenções aqui na minha fala, mas por que a gente não trabalha como uma pessoa física? Pelo mesmo motivo que a gente não trabalha com a pessoa física em nenhum empreendimento que a gente vai fazer na vida. Quando nós abrimos um negócio, uma das primeiras coisas é obter o CNPJ, e isso vem, se eu for falar historicamente, assim, dá para a gente botar muitos anos atrás esse processo e teria modernamente nascido, pelo que me consta, né, das grandes navegações. Então, naquela época, você ia atravessar o mundo com um barco, com uma tripulação, um risco tremendo de naufrágio, um risco tremendo de não se chegar no destino, disso não dar certo. E se minimizava esse risco fazendo as empresas, porque as empresas, então, é que eram responsáveis. Na época, eram empresas de capital limitado. Isso surgiu na Inglaterra, né? E qual que era o objetivo? Independente do que você tinha na vida, você limitava a tua responsabilidade naquela empreitada de atravessar o oceano. E, normalmente, quem era o capitão do barco também limitava. Se ele sobrevivesse, ele só tinha perdido o barco.
Uhum. e não a casa, todas as posses dele, para fazer jus à responsabilidade de pagar indenizações daqueles marujos que viessem a falecer. Então, a gente vai amadurecendo isso e vão surgindo, através da história em diversos países, passa pelo Império Brasileiro, tudo, as diferentes formas de configurar as empresas. Então, a gente nunca vai empreender em loteamentos na pessoa física. Eu nem quero entrar nessa discussão, porque essa é uma discussão que a gente considera, eu estou vendo aqui a Lise concordando comigo, mais do que superada. Uhum. Se você quiser questionar isso, estamos disponíveis nas redes sociais e abrimos um debate lá numa DM para por que não fica na pessoa física? Simplesmente porque você está se colocando numa empreitada que tem seus riscos. Muitas vezes pode ter muitos riscos e você quer limitar o dano que isso pode fazer à tua pessoa. Então, a primeira forma é constituir a empresa. Constituir a empresa é uma das partes da empresa loteadora. Então, eu vou anotar aqui e vai ser o ponto central, a constituição da empresa é o ponto central aqui do nosso papo hoje, ok, pessoal? Porém, existem outros aspectos que você vai, com o tempo, também ter que desenvolver. Por exemplo, a empresa loteadora, ela é obrigada a fazer a salvaguarda dos registros contábeis, né? E também dos contratos, né? Contratos que ela celebra. Então, ela tem esse aspecto quase cartoral de ter tudo isso salvaguardado dentro da empresa loteadora. Além disso, ela é onde todos os projetos irão ocorrer. O trabalho dela, o trabalho da empresa loteadora, é aprovar e executar os seus projetos de loteamento. Portanto, nós estamos falando apenas de um dos aspectos que a empresa loteadora tem, e ela pode fazer isso de inúmeras maneiras. O método MR é uma das maneiras, e a última etapa dessa contextualização é realmente a gente falar sobre como que os loteamentos se operam na prática aqui no Brasil. Então, por hora eu vou parar de anotar aqui na nossa lousa, aqui no nosso tablet, e vamos falar assim a respeito de 3 figuras que vão surgir. Deixa eu só anotar mais isso daqui. São 3 figuras que normalmente permeiam qualquer negócio. Nós temos a figura de quem faz, de quem investe e de quem é dona do meio de produção. No caso de loteamentos, nós estamos falando do investidor, aquela pessoa que tem o dinheiro. Nós temos o terrenista, esse é o termo que mais se utiliza no Brasil, que ele é o dono da terra, da gleba, né? Vamos fazer aqui aquele pontinho nosso do Google Maps. E nós temos o loteador. O loteador é a pessoa que vai realmente trazer o trabalho para essa empreitada, né? Então, o loteador tem aqui as engrenagens para fazer a coisa multiplicar. Certo, pessoal? Então, só fazer um desenho aqui. A minha habilidade de desenho não é tão boa, mas dá para vocês entenderem. No Brasil, pode ocorrer dessas 3 pessoas serem a mesma pessoa física, pode ocorrer de serem 3 pessoas físicas separadas, mas elas vão normalmente se organizar na forma de uma PJ ou mais de uma PJ. A gente já introduziu esse assunto na última aula e agora a gente vai aprofundar esse assunto aqui com a Lise. Lise, vamos lá. Eu sei que o primeiro ponto é falar sobre o contrato de parceria. Antes de mais nada, porque o outro é quando a pessoa é essas 3 coisas, aí esse contrato não existe. Mas essa não é a principal maneira com que os negócios têm se desenvolvido no Brasil. Já houve uma época, né,
onde o dono da terra ele também fazia os investimentos e ele também era o loteador, ele organizava todo esse trabalho, mas até por conta de todo aquele contexto que a gente já falou nas aulas anteriores, de criar um produto que seja mais vendável, que seja mais fácil de colocar no mercado e que também atenda melhor as necessidades da sociedade, esse trabalho tem sido separado em 1, 2, 3 pessoas. Então, vamos falar do contrato de parceria, porque esse é um instrumento muito importante para quem faz loteamentos. Quer começar a explanação? Daí eu vou te perguntando como se fosse a primeira vez que a gente fala sobre esse assunto. Ok. Na verdade, assim, eu acho, né, quando você me solicitou o tema, né, Matheus, eu pensei justamente nisso. E por que começar pelo contrato de parceria? Justamente porque o que me parece, odiernamente, é que o contrato de parceria, ele vem antes, né? Ele está vindo antes da formalização da empresa, muitas vezes, né? E isso é muito importante, né? Porque é no contrato de parceria que se estabelece muitas das regras que depois vão gerir todo o negócio dentro de uma empresa. Então, o contrato de parceria nada mais é do que uma formalização contratual, né? Entre o terrenista, que entra com o terreno ou a gleba, e o empreendedor, que entra com os custos da execução. Dentro, assim, desse contexto, como tu já falou, pode ser que tenha, então, o terrenista, o investidor e o empreendedor que executa, né, o projeto. Mas é mais ou menos essa a constituição, né? Geralmente ocorre o do empreendedor fazer essa execução e as partes dividirem os lucros na proporção combinada no contrato. Dentro dessa perspectiva do contrato de parceria, vamos pensar que ainda não há empresa e vamos pensar que essas figuras, terrenista, investidor, loteador, permaneçam trabalhando, comecem o empreendimento, né, só na forma do contrato. O que acontece? A princípio não tem pagamento de ITBI num primeiro momento, né, porque não ocorre a transferência imobiliária do imóvel. Não há risco também de pagar ISS sobre essa prestação de serviço, né? Então, assim, a vantagem é tributária nesse aspecto. Por quê? Porque se esse contrato de parceria não estiver bem amarrado e ficar parecendo que esse empreendedor é um mero prestador de serviço, pode ter o risco de pagar ISS, né? Por isso a importância também de que esse contrato seja muito bem redigido, né? Que ele seja muito bem, que tenham cláusulas muito claras de cada situação. E é por isso que a gente sempre conversa, fora aqui dos microfones, né? Sobre a importância de ter os 3 mosqueteiros do loteador, que era a tua sócia que estava aqui, as tuas 2 sócias e mais o Ricardo na última aula, que realmente é você ter o teu contador, o teu jurista e até mesmo o teu engenheiro ambiental, que é para poder determinar já o que se espera que gere de produto ali, de lucro, para você poder propor uma parceria já mais próxima do negócio final. Porque muitas alterações de contrato geram desgastes, né? Então, a gente precisa ter essa questão. E, realmente, quando esse contrato está mal amarrado, fica, às vezes, difícil de desfazer um negócio mal feito. Então, um percentual que já não é viável para o loteador tem que ser cumprido, ou até o dono da terra. Esse é o maior risco que eu vejo. Isso não é nenhuma dica para quem se propõe a fazer loteamento, mas é para quem é o terrenista. Ficar amarrado com um loteador ruim durante muitos anos, que não vai desenvolver, porque aquele projeto realmente não é viável. Eu já vi isso ocorrer, por exemplo, eu não posso trazer aqui o nome da pessoa, né, obviamente, mas eu vi ocorrer com um projeto de loteamento que em cima teriam prédios. Né? Então, a primeira etapa era fazer o loteamento. A empresa aprovou o loteamento e antes de começar a executar, ela viu que o zoneamento que a prefeitura permitiu não era viável para os prédios. E o dono da terra, ele
ele havia amarrado de tal forma que ele não era dono dos terrenos, ele se tornaria dono de uma parte dos apartamentos Sim. finais. Só que o ônus para depois desfazer esse negócio pesava sobre ele. Claro. Então, o que ocorreu com ele? Ele teve que cancelar esse parcelamento de solo, esse loteamento, e ficou com esse ônus ainda de ter que pagar a comissão, de ter que... uma série de coisas. E ele, a princípio, se o negócio fosse até o final, seria apenas um negócio onde ele saía com as unidades. Sim. Então, tem que ter realmente Muito esse claro cuidado. isso aí. E por parte do loteador, é realmente essa questão de amarrar bem feito para quando esses bens vierem para ele depois de pronto. Por exemplo, se ele trabalha num modelo que eu gosto muito, que não é comum, a gente já conversou sobre isso, que é o de prestação de serviço, ele tem a menor oneração possível, porque a prestação de serviço ela é mais onerosa do que os outros formatos. Isso aí. Beleza. Pode continuar aí que... É nessa perspectiva, até tu trouxe algo muito importante, inclusive lá no escritório. Esta semana, a gente está tentando revisar um contrato entre um loteador e um terrenista. E, na verdade, o empreendedor, né, o loteador, porque, assim, se tornou inviável da forma que eles transacionaram no início do contrato. O contrato já tem um tempo, já está, inclusive, vencido, mas foi um contrato muito mal feito. Então, assim, ó, o que vai acontecer? Ou uma revisão, uma rescisão. Sim. Só que, assim, ó, se não for, né, bem ajustado, é um problema para anos, né? Assim, difícil de se resolver. E ninguém quer ficar com a área parada e nenhum Não. loteador quer ficar com o rabo preso com um projeto que ele não quer executar. Exatamente, Né? exatamente. Eu costumo dizer que, e isso é até uma crítica que eu tenho a muitos concorrentes aí do meio digital que são grandes autoridades. Eu não vejo o sucesso dos meus clientes pelo número de contratos que eles assinam. Sim. Eu vejo pelo número de contratos que eles finalizam e entregam ao poder público aquela infraestrutura ou aos condôminos aquele condomínio. Pronto. Você ter mais de um empreendimento girando ao mesmo tempo, se você não estiver preparado, é uma bola de neve de problemas. Né? Exatamente. Bom, dito isso a respeito vamos dizer, do contrato de parceria, eu sei que você quer trazer mais um ponto, então pode trazer. Vou trazer, então, assim, o ponto que até você já mencionou, né, Matheus, mas que fica muito evidente. Então, assim, quando se trata aí no contrato de parceria de pessoas físicas, o risco, né? Então, o ponto negativo do contrato, de não estar esse empreendimento dentro de uma pessoa jurídica, é que o risco para o terrenista é total, né? Junto com o empreendedor, é total, de risco civil, de risco ambiental, penal, trabalhista, né? Porque ele, a princípio, é pessoa física ali, que está fazendo parte de um contrato, então se acontecer qualquer acidente e houver a necessidade de uma reparação civil ou criminal, ele vai responder na forma da pessoa física mesmo, né? Esse é um ponto negativo. Por outro lado, existe um ponto positivo também, que é esse terrenista poder acompanhar esse empreendimento de perto, né? Que muitas vezes, quando se trata lá de uma empresa, dependendo da constituição da empresa, ele não tem, né, meios de opinar, de acompanhar. Então, assim, isso é algo que é necessário também avaliar, né? O importante, então, que a gente já falou aqui também sobre o contrato de parceria, então, é que tudo isso esteja muito bem previamente ajustado entre as partes, às vezes através de um memorando de intenções, de entendimentos, de uma proposta, de um termo de ajuste. É claro que quando um contrato de parceria de um empreendimento é formalizado, já houve toda uma discussão a respeito, né? Mas se não houve, é importante estar sempre prestando atenção em estar relacionando, né? Tudo que se discutiu anteriormente, né? A formalização, porque isso dá uma importância, uma robustez para o contrato, né? E isso, inclusive, é muito importante. Vamos lá. Quando a gente começa uma parceria, é só mar de rosas, né? E se você não visualizar alguns pontos que podem ser críticos, lá na frente pode ter um arrependimento muito grande,
porque não se estabeleceram regras para caso aquelas situações ocorressem. Então, é muito legal a ideia de fazer esse memorando. Isso aí. Depois do memorando, ir para um pré-contrato. Isso aí. E no contrato, então, se estabelece o que cada um tem que fazer da sua parte. Se vai montar uma empresa e vai botar a área dentro, exatamente. se vai ser uma SPE, né? Depois a gente vai entrar ali nos exemplos mais comuns. Exatamente. Mas essa parte de constituição do pré-contrato de lotear, vamos dizer assim, né? Ou do contrato de intenção de lotear, ele é importante porque não se deve ser resolvido muito rapidamente. É importante ter, eu digo assim, pelo menos 6 reuniões. Isso. Com um certo intervalo entre elas. Não fazer 6 a toque de caixa de uma semana para outra. Sim. Mas dá um tempo. Então, por isso que as negociações nesse setor também são um pouco mais lentas. Sim. Porque a gente, se vai fazer uma por mês, são 6 meses de negociação. Exatamente. E às vezes as pessoas não se tocam dos pequenos detalhes e só vão acordar para entender depois de um segundo mês, terceiro. Tá, mas espera aí. E a parte ambiental, se o loteador cometer um erro ambiental que possa gerar um processo. Isso vai recair sobre mim se eu estou dentro da SPE e tal. Então, todos esses pontos a gente abordou já na última aula superficialmente, mas a gente não entrou nessa questão do contrato de parceria que estamos fazendo agora e o quanto ele é importante para iniciar a constituição da empresa. Isso aí. Ele não só é mais habitual ocorrer antes da constituição da empresa, mas como ele vai delimitar os papéis, ele vai delimitar as obrigações de cada um e vai dar uma segurança para quando ir constituir essa empresa de loteamento, você já saber qual que é o teu papel e qual o teu grau de interferência no processo. Isso mesmo. Então, que nem você falou, daqui a pouco o terrenista ele quer escolher o nome do empreendimento. Vamos botar uma coisa bem simples. Sim. Se não tiver previsto no contrato e ele for parte minoritária de uma limitada ou de uma SA, danou-se. Vai. Né? Agora, se está previsto em contrato, mesmo ele sendo parte minoritária, esse pré-contrato, esse contrato de parceria, que é prévio à formação da empresa, pode vir a constar como parte do contrato da SPE ou do acordo de sócios, ou ser citado no acordo de sócios. E isso pode balizar até mesmo as transferências, como as transferências dos lotes vão ocorrer entre as partes. Hoje eu tive uma discussão bem bacana com um possível loteador, que ele estava assim, não, então o dono da terra quer me pagar com lotes. E eu estava tentando explicar para ele, olha, dá para... não, o dono da terra quer que eu pague ele com lotes. Isso. E eu estava tentando explicar para ele que é o contrário, que é o dono da terra que te paga com os lotes. Isso. E não você que paga ele com os lotes. Isso. Porque você está trabalhando. Isso. Então, esses detalhes de fazer um contrato um pré-contrato ou um contrato de parceria é muito importante. Sim. E normalmente tem essa figura da permuta imobiliária. E normalmente é mal feito, né? Nossa. Vamos ser bem sinceros, assim. Existem muitas interpretações sobre o que é uma permuta imobiliária e o que é pagamento com permuta imobiliária. Isso então, mesmo. Traz aí para nós, porque eu sei que até eu me confundo às vezes. Eu sempre preciso recorrer aos advogados para limpar bem qual que é a diferença entre uma coisa e outra. Né? Então, hoje eu digo que está em desuso, mas eu sabe que enquanto eu estava preparando o material do contrato de permuta imobiliária, eu me recordei de um caso bem recente de uma cliente, que na verdade eu fiz a orientação. Muitas vezes o cliente chega para a gente com outro objetivo. Na verdade, ela queria saber se era mais econômico para ela vender um imóvel na pessoa jurídica ou na pessoa física, como era uma área rural, que era para loteamento, ela tinha dúvida e ela não queria participar, em hipótese nenhuma, do empreendimento, num primeiro momento.
Então, ela não queria entrar numa parceria, ela não queria entrar numa SPE, ela queria só vender o imóvel. Então, ela chegou no escritório com essa dúvida, porque também, né, a minha especialidade também é criação de holding, então, imobiliária, então ela tinha essa dúvida. E aí, eu tava me recordando que, sim, é muito recente, e foi feito um contrato de permuta imobiliária. Foi feito tudo errado? Sim, foi feito tudo errado, porque primeiro foi feito o contrato de permuta imobiliária, houve a transferência de imóveis para ela, mas depois se criou uma SPE. Então, imagina a confusão que isso pode ter causado. Mas, na verdade, a permuta imobiliária, ela é enfim, ela foi criada e ela é utilizada quando o terrenista também transfere a propriedade imobiliária para um empreendedor, né? E recebe as unidades como pagamento, né? Lá no empreendimento pronto. Depois do empreendimento pronto, recebe essas unidades como pagamento. Reduz os riscos do terrenista, porque o imóvel não está mais no nome daí do terrenista, né? Quando do empreendimento, mas em compensação o terrenista perde totalmente o controle sobre aquele empreendimento. No caso dessa minha cliente, era mais ou menos o que ela esperava, porque ela não queria participar de forma nenhuma sobre o empreendimento, né? Depois acho que ela mudou de ideia, porque depois participou lá da SPE. E aumentam consideravelmente os custos fiscais, né? Porque você paga o ITBI em 2 momentos. Você paga o ITBI tanto quando esse imóvel é vendido do terrenista, permutado, né? Porque não é porque é permuta que não há pagamento de ITBI, né? Sim. Há o pagamento de ITBI e ainda depois, quando efetivamente ocorre a transferência dos terrenos, paga o ITBI novamente. Outra coisa que acontece muito nesses casos, que também enfim, um custo fiscal que encarece muito o empreendimento, é a questão do pagamento do imposto de renda na apuração do ganho de capital, né? Porque muitas vezes essas áreas são muito antigas, né? Elas já existem. Não estão atualizadas o valor. Não estão atualizadas. E se perde aquela oportunidade de fazer a atualização com um custo pequeno, né? Isso mesmo. Existe essa... Traz tecnicamente, eu só vou explicar para o pessoal. Na nossa legislação atual, que deve mudar muito em breve, né, e nós vamos ter que atualizar, inclusive, esse material nesse ponto, nós temos uma oportunidade para terras que estão na família antes de 1975 ou... É 75, 75. Né? Fazer uma atualização do valor da terra sem o pagamento de todos os impostos e principalmente do ganho de capital. Foi exatamente isso que foi feito para essa cliente. Tá. A gente fez uma atualização para permitir essa venda para que ela, né? Não pague ganho de capital, porque ela atualiza com uma tabela especial, né? Regressiva. Isso. Porque o imóvel já está na família há muitos anos. Isso. E uma vez atualizado, ela transfere para o outro lado, como ela não ganhou nessa troca, ela transferiu, vamos dizer, vou dar um exemplo, né? A terra foi comprada a 75 milhões de cruzeiros novos, eu não me lembro a inflação da época. Traduzindo, ela está lá no imposto de renda por R$200 mil. E agora ela está passando para a empresa loteadora por 4 milhões. Ela tem a oportunidade de fazer essa atualização para 4 milhões, pagando um percentual muito menor do que os 15%, que seria 15% da diferença entre 200 mil e 4 milhões, 3 milhões e 800. Exatamente. 15% de 3 milhões e 800, ela deixa pelo menos 1 milhão e tanto aí na mesa. Quase 1 milhão, desculpa, eu estava com 30%, 15 vai dar 700. Beleza, vai deixar aí entre 500 e 700 mil reais na mesa, que tem que ser pago em dinheiro, né, para o fisco. Isso aí. Então, realmente, quando a gente tem esse conhecimento, isso eu acho que é uma pérola que a gente tem que aproveitar enquanto existe. Exato. Que não vão existir mais imóveis que estejam há tanto tempo, e com a mudança aí pro IVA, qual que é o outro imposto que está para entrar? Uma coisa tá com os nomes novos, mas basicamente é o IVA, né? Isso. Que é o mundialmente conhecido como IVA. Para ser um imposto só? Para ser o imposto único, provavelmente esse é um benefício que eles vão extinguir junto, com já certeza. que já é muito tempo. Pois bem,
Tem também a diferença entre você fazer a permuta e você fazer a permuta. Isso cabe mais lá na frente do nosso conteúdo, Isso, que é a questão da permuta com fornecedores e tal. isso. Mas quando existe a permuta e pagamento em valores, também fica difícil de configurar, né? Nesse Porque. sentido, até existem hoje 2 modalidades de permuta Uhum, imobiliária, que vai ser a permuta financeira, uhum, né, e a permuta com reserva de fração. Então, a permuta financeira é aquela que ocorre mesmo a transferência imobiliária uhum, e ocorre o pagamento da receita financeira do empreendimento mesmo do terrenista. E uhum, a com reserva de fração, ele reserva uma parte da fração e paga, por exemplo, só metade, né, uhum. na receita financeira no final do empreendimento. Aqui pelo menos há uma parte de economia de ITBI, né? Porque Uhum. como não ocorre a transferência imobiliária toda da área desde o início, então Sim, pelo não menos paga, mas depois vai pagar. vai pagar. Em algum momento vai Exatamente, pagar. exatamente. Beleza. Quer seguir por aí? Quer trazer Enfim, algo. se tu me permite, eu queria trazer só mais um aspecto, Uhum. que daí a gente encerra essa parte Tá. do contrato e já entra nas empresas. Ok, vamos lá. Na verdade, eu quis trazer essa modalidade, que é o consórcio imobiliário, para que, enfim, os teus mentorados aí conheçam, né, Uhum. da modalidade, porque daqui a pouco alguém vai falar, ah, não, mas pode ser consórcio também, né, para Uhum. fazer um loteamento pode ser consórcio. Foi uma modalidade que se usou, esse sim está em desuso, porque é uma previsão da Lei das Sociedades Anônimas, da Lei das Uhum. SAs, do artigo 278. Sim, o consórcio hoje existe de tudo, né? De O tudo, imobiliário é de mais um, tudo, né? E esse consórcio, na modalidade que foi criada, ele tinha o objetivo de fomentar e de desenvolver grandes empreendimentos, né? Uhum. Essas grandes hidrelétricas, né? Consórcio de Uhum. grandes empresas com um fim imobiliário. Então, hidrelétricas, grandes áreas rurais, Uhum. mas então não se adequa a qualquer loteador e Sim, assim encontra um grande óbice que é a lei das SAs, né? sim. Porque hoje tu constituir uma empresa loteadora na modalidade de SA é muito difícil, assim, porque os requisitos da lei das sociedades anônimas são muita burocracia, né? Existem várias informações adicionais que a limitada hoje não tem, que não Uhum. precisa. Então, assim, eu nem diria que existe, né? Porque Sim. não é É, uma modalidade vamos lá. usual. Até é que dentro vamos dizer assim, não só da constituição da empresa, mas da constituição de grupos econômicos, até pode ser que caiba. Porque daí, Isso. por uma questão, por exemplo, eu já vi aplicado e acho muito útil usar a SA quando tem muitos herdeiros dono da terra. Sim. Então, eles entram na SA, estabelecem estabelecem uma presidência que vai mudar, Isso, então todo mundo vai ter o isso, seu tempo de administrar o negócio, isso, né? E fica tudo muito mais às claras para todo mundo que está participando. O isso. que é muitos herdeiros? Olha, para mim é mais de 12, pelo É menos. isso aí. Porque só para fazer SA, encargos e coisas, vão 6, 7, pelo que eu me lembro. Exatamente. Então, você precisa ter ali de 12 a 30 herdeiros terrenistas para querer formar uma SA. É, Como loteador, você tem que ser uma empresa muito grande para muito querer grande. estar num formato de SA. É. Então, a gente utiliza até a figura do SA, mas no caso, até para usar o consórcio imobiliário, eu acho que ambas teriam que ser SA, né? Por Isso, exatamente. então, A Ambra, a qualquer. tanto a loteadora quanto Isso, quanto o terrenista. terrenista. Isso, Beleza. Vamos então para as... você quer entrar e falar antes dos modelos que tem e as vantagens e desvantagens? Depois a gente conversa. E depois a gente fala dos exemplos, daí Pode para a ser, gente pode vendo ser. como é que encaixa o pessoal ter. Então Uhum, tá. pode ser. Vamos começar pela SPE, pode Sim, ser? sim. Então tá. Vamos lá para SPE, a Sociedade de Participação Especial ou de Propósito Isso Especial. específico. Propósito específico, desculpa. Exatamente. A cabeça já não é mais a mesma. Me traz aí os requisitos de uma SPE, uma sociedade de propósito específico. Então, a SPE, na verdade, ela né, como o próprio nome já diz, ela tem um fim específico, né? Tem personalidade jurídica própria, né? Então, ela é constituída na forma de uma empresa comum, né?
com contrato social, normalmente uma limitada, realmente, né? E com uma vida útil, né? Ela é constituída com um prazo para terminar, né? Atingiu-se esse propósito específico, ela termina, né? Dentro da SPE, ocorre uma divisão de riscos e responsabilidades entre terrenista e empreendedor, loteador, né? Mas sempre limitado ao capital social. Essa é a grande sacada, né? No caso da SPE, é a grande vantagem da SPE, no meu modo de ver. Porque eu vou falar mais um pouquinho aí, depois eu explico essa questão. Há o recolhimento do ITBI uma única vez, quando esse imóvel é integralizado na empresa, né? E ele os sócios podem receber a receita, na verdade, do lucro do empreendimento na forma de divisão de lucros, né? E a forma de divisão de lucros é isenta de imposto. Né? Por isso que também é uma vantagem fiscal, né, que tem na SPE. Mas aí eu enquanto terrenista, eu tenho que integralizar o meu imóvel na SPE. Aí o meu imóvel não vai mais estar no meu nome. Como é que eu vou, né? Qual é a segurança que eu vou ter nisso? Isso é hoje muito comum, se exigir garantia real ou fidejussória do loteador, do empreendedor, para transferir o imóvel para dentro da empresa, né? Tô anotando tudo aqui, porque depois a gente fornece o material para o pessoal que vai ficar lá no link, e é importante a gente ter todos esses detalhes, né? E também pode-se exigir, inclusive, um cronograma de integralização das cotas do loteador na empresa, né? Porque, num primeiro momento, tu pode ter SPE só com a integralização do imóvel na empresa e o loteador entrar só com a prestação de serviço, só com a expertise da prestação de serviço, como ele pode integralizar os valores necessários na própria empresa. Então, você pode estabelecer, conforme as etapas de obra, você pode estabelecer que esse loteador vai integralizando as cotas na sociedade, né? E enfim, então, essa responsabilidade é isso que eu queria, aqui que eu queria voltar. Como você integraliza um imóvel na SPE, o capital social vai ser o valor daquele imóvel. Então, a responsabilidade dos sócios, ela fica adstrita ao limite do capital social dessa empresa. Vamos trazer para o pessoal. Adstrita. Traz para nossa linguagem aqui que a gente não é jurista, a gente é loteador. A gente quer vender terreno e ganhar dinheiro com isso. Sim. Fica limitada ao capital social. Em hipótese nenhuma, aquele sócio da SPE vai responder além do capital social. Responder além do capital social, e quer dizer, ilimitadamente. Então, eu vou integralizar lá um imóvel de 10 milhões, né? Esse vai ser o capital social da minha empresa. Aconteceu alguma coisa que vai além desses 10 milhões? Não. Eu só vou responder com esse valor dessa integralização. Então, em hipótese nenhuma, isso vai atingir o patrimônio da pessoa física do loteador ou do terrenista. Né? Isso é uma grande vantagem, né? Do ponto de vista que é um empreendimento de risco, né? Então, essas duas coisas, assim, a responsabilidade e a questão da distribuição dos dividendos, da receita desse empreendimento, sim, porque daí já sem pagamento de imposto. Se distribuir lá, o que a gente normalmente vê ocorrer é que no final da empreitada, se sobrarem lotes, também se faz a cisão, ao invés de fazer vamos dizer assim, a entrega do lote como pagamento para o loteador, é feita a cisão, então há economias de impostos, porque uma cisão de empresa não tem os mesmos recolhimentos do que o pagamento em permuta, por exemplo. Isso, né? exatamente. Então, de serviços em permuta. Exatamente. O que eu vejo de desafio aqui, normalmente, né, Lise, é equilibrar o capital que o loteador coloca com o que vale a terra. Exatamente. Porque a terra só vai ser estabelecido o valor dela na integralização. Sim. Pois ela integralizou aquilo ali, 10 milhões, é 10 milhões. Sim. Se era para ser um meio a meio, e eu como loteador, boto 5 milhões, a obra está andando. Eu boto mais 5. Tamo aí. Era
Era meio a meio, pô, tá meio a meio. Ok. Faltou dinheiro, eu preciso botar mais 10. Como é que a gente equilibra esse meio a meio, né? Exatamente. E é aí que começam as confusões. Começam os conflitos, Numa empresa. né? Exatamente. Então, esse é um modelo específico que ele tem vantagens tributárias, a gente já comentou. Tem. Ele tem vantagens tributárias e é uma sociedade que ela tem um prazo limitado. Ela tem tanto uma limitação de propósito quanto uma de prazo, né? Exato. Ela pode ter essas duas limitações. Quando é a limitação de propósito, a gente pode usar ela de inúmeras maneiras, mas uma, por exemplo, não. Nós nem vamos vender juntos. Exato. O loteador vai, então, ao aprovar e executar as obras, vai metade para cada um e terminou. Nesse caso, ainda pode ocorrer esse problema da desproporcionalidade entre o aporte de capital do loteador e o valor da terra. E a distribuição desses lucros de forma desproporcional, né? É depois, possível fazer. Se não houve venda, é só esse caso, mas vai cada um para o seu lado e depois da cisão, cada um vende ao seu preço e etc. Isso mesmo. Até porque muitas vezes o terrenista ele não está buscando realmente a venda imediata, já o loteador ele precisa recuperar o capital investido, né? Às vezes o terrenista, não, eu vou vender com tempo, com calma e tal. Então, tu vê quão importante é o contrato de parceria, porque já lá no contrato tem que estar previsto essas questões dos interesses de cada um quanto à comercialização daquilo, até para poder montar a SPE. Para poder dizer, não, essa SPE vai até o momento que todas as vendas terminarem. Isso. Ou vai até o momento que parte desses lotes sejam vendidos. O suficiente para remunerar o loteador e sobrar 50% do empreendimento para cada um. Isso. Então, por que isso? Porque, vamos lá, vamos pegar isso, o acordo de sócios depois tem que reiterar. Era isso que eu ia estar falando. Esse é um instrumento que a gente reitera o contrato de parceria. É isso mesmo. É o acordo de sócios. Mas a gente pode ter muitos conflitos ali, inclusive da parte de... o loteador quer vender e o dono da terra não quer. O loteador quer vender e quer vender a um preço razoável e o dono da terra quer vender mais caro. E daí, como ambos são donos do mesmo lote, porque eles têm fração da empresa... às vezes mela negócio, né? Exato. Atrapalha tudo. Exato. Bom, vamos indo então. Quer trazer um ponto? Fica à vontade. Era isso que eu ia trazer a respeito do acordo de cotistas, mas tu leu minha mente aqui. Foi exatamente nesse sentido. Que isso tudo pode vir no acordo de cotistas, né? Todos esses combinados podem vir no acordo de cotistas e que são, na verdade, nada mais do que o reflexo do contrato de parceria. Porque isso aí já, né? Provavelmente já está todo lá desenhado no contrato de parceria e só vem para a empresa, só que na empresa, por exemplo, nas cláusulas contratuais de uma empresa, eu não posso estar estabelecendo isso. Então, vai ter o acordo de cotistas para estar sedimentando esses combinados. Outra coisa que eu quero já anotar, e depois a gente vai falar dos exemplos, a gente vai voltar, então vocês vão fixar melhor o que a gente está falando, é que nesse exemplo que a gente analisou aqui, até para dar contexto, o investidor loteador é a mesma pessoa, e isso é o que comumente ocorre, e o terrenista é outra pessoa. A SPE é um modelo que ele se adapta melhor a uma situação como essa. Isso. Porque, então, o investidor loteador... E até pode-se entrar nessa SPE, cada um com a sua limitada, por exemplo. Pode ser duas jurídicas, né? Pode ser duas jurídicas. Mas, basicamente, normalmente, o que ocorre... E tu tá aqui, pode até me corrigir, é que o investidor loteador é um só ser humano, né, representado por uma pessoa jurídica ou não, dentro da SPE, e o terrenista é outro. É o que normalmente ocorre. Normalmente essas pessoas têm um equilíbrio entre capitais, porque senão começa a dar problema. Sim. E normalmente eles também têm muita certeza do que querem fazer e do equilíbrio da relação entre eles. Né? Então, é aquela coisa, a gente está escolhendo um sócio. Né? Sim. Então, além de ter que fazer acordo de sócios ou acordo de cotistas, a gente tem que entender que o terrenista ele é sócio do negócio. Exatamente.
ele não tá recebendo um serviço prestado pura e simplesmente por um terceiro que ele pode cobrar e bater na porta e dizer, tu errou aqui, ponto. Ele até pode, porque como sócio ele tem esse direito, mas ele é sócio para terceiros, ele é sócio limitado ao capital, mas ele é sócio. Exato. Então, ele pode ser cobrado pela má ação do loteador. Claro. É nesse sentido. E é nesse sentido que tem que tomar muito cuidado com isso, né? E é importante que isso esteja muito bem delimitado, né? Bom, vamos falar um pouquinho mais, então, sobre a SCP. Essa eu adoro. Ninguém gosta, mas eu gosto desse instrumento. Eu gosto porque Eu acho que eu não gosto pela experiência que eu já tive. Então. Tá bom. SCP, que é a Sociedade em Conta Participação, ou até em cota, tem algumas bibliografias que chama de cota ou conta, né? Normalmente ela tem duas figuras, o sócio ostensivo e o sócio oculto, que soa muito mal. O sócio ostensivo é quem vai administrar, fazer tudo, trabalhar, e o sócio oculto ou participante, né? Participante é um nome melhor. É melhor. Eu também achei melhor. Quando eu aprendi oculto, mas as bibliografias mais recentes estão trazendo com um nome melhor, né? Então, fica mais bonito. Soa muito mal o sócio oculto, né? Verdade. Parece que está fazendo algo errado. Que esse sócio ele só vai ou integralizar um capital ou integralizar a terra e ele não tem participação nenhuma da gestão. Ele não dá piteco nenhum. Né? Exatamente. Mas me traz as características delas para a gente ir aprofundando o assunto. Então, é exatamente isso. A classificação, na verdade, da SCP, da Sociedade em Conta e Participação, ela não tem uma personalidade jurídica própria, né? Ela é registrada no cartório de títulos e documentos, então ela não é uma pessoa jurídica, não tem registro na Junta Comercial do Estado. Existe aquele sócio ostensivo, como tu já falou, e os sócios participantes. E eles compartilham dos lucros também da mesma forma que a SPE, quer dizer, lá no final vai fazer a distribuição dos lucros sem o pagamento de impostos, né? A questão da SCP está no risco, né? Do sócio ostensivo. Porque como o sócio ostensivo, então, como tu já falou, não vou repetir, é ele que administra, é ele que faz tudo, os participantes não fazem nada. Então, como ele faz tudo, ele assume todos os riscos sozinho, né? Todos os riscos do negócio todo é todo dele. Sendo todo dele, a responsabilidade dele é ilimitada. Por quê? Porque não se trata de uma empresa. Não existe uma empresa ali. É só uma sociedade mesmo, registrada no títulos e documentos. Então, ele acaba assumindo esse risco sozinho. Os sócios participantes, que muitas vezes aí são os investidores, né? Eles não respondem por nada. Então, para o sócio participante, o terrenista nesse caso, às vezes é muito vantajoso porque você só vai investir e você não vai ter risco nenhum. E em relação ao aos impostos, também existe essa vantagem na hora da distribuição de lucros, né? E também ocorre o pagamento do ITBI em uma vez. Então, a diferença ali entre as duas é essa questão da responsabilidade, né? Que no caso da SPE é limitada ao capital social e no caso da SCP, o sócio ostensivo responde ilimitadamente, inclusive com patrimônio pessoal, se for o caso, né, de alguma coisa dar errado. Sim, se ele for direto para dentro da sociedade. Isso. Se ele não estiver protegido daqui a pouco por uma pessoa jurídica. Isso é um ponto bem importante, que antes você trouxe, Matheus, a respeito de serem duas PJs sócias da SPE, por exemplo, ou da SCP. Toda vez que a gente ingressa numa sociedade, e isso, qualquer sociedade, isso aí não precisamos nem falar de SPE, SCP,
qualquer sociedade, toda vez que a gente ingressa numa sociedade como pessoa jurídica, aquele sócio cotista é uma pessoa jurídica, a gente vai estar mais protegido, né? Sim. Do que numa sim. pessoa física, sempre. Isso São é, as camadas. Né? são camadas. São camadas Até de assim, proteção. dentro como advogada, eu sempre falo, e advogada empresarial, eu sempre digo, olha, quanto mais empresas, né, mais uma camada de Sim. proteção. Exatamente. Se entrar direto, os dois sócios, o terrenista é pessoa física, entrou só com a terra, ele está protegido. Então, ele pode entrar com a pessoa Isso física. Aí. E o sócio o ostensivo, ele não deve entrar com a pessoa física de jeito nenhum. Exatamente. Por quê? Porque como ele fica com todas as responsabilidades, todo o patrimônio dele integralmente vai ser responsável. Exatamente. Nesse caso, é preferível que ele antes forme uma PJ, uma limitada. Exatamente. E a limitada é que é sócia da SCP. Porque daí o resultado vai ser o mesmo. Uhum. O resultado vai ser o mesmo porque essa empresa vai estar limitada ao capital social. Inclusive, eu vejo às vezes, e é um exemplo que a gente vai abordar logo em seguida, então, novamente, a gente vai rever, né? Porque são aqueles 4 casos clássicos que a gente comentou. Por exemplo, a SCP ser mais utilizada tendo o loteador como... Vamos lá, o loteador ele entra com a sua PJ, mas ele na SCP, o sócio ostensivo e a SCP é para fazer o loteamento. Uhum. Então, ela vai ser a pessoa que vai administrar uma obra, por exemplo, né? Vai fazer com um terrenista. Uhum. E ele tem um investidor, só que o investidor não quer se incomodar com nada. Então, que é o cara que tem o dinheiro. Então, aqui, a gente está falando de 3 pessoas separadas. Uhum. O investidor é um, o loteador é outro e o terrenista é outro. Então, loteador e investidor formam uma SCP e essa SCP entra com o terrenista numa SPE, por exemplo. Isso aí. Né? Então, ambos entram numa SPE. Porque daí o investidor ele não precisa levar para uma pessoa jurídica esse capital, para daí integralizar o capital na SPE ou numa limitada do loteador, para daí o loteador levar. Não, ele forma com o loteador uma SCP, e a SCP, mesmo não tendo características completas de personalidade jurídica, ela tem o suficiente para operar e firmar contratos. Então, ela firma os contratos que vão estar sempre na limitada do loteador. Uhum. Então, essa limitada do loteador, ela continua aparecendo para o terrenista. Sim. Ela continua... Como é que eu vou te dizer assim? O terrenista não tem contato com o investidor, ele não precisa saber que o investidor está participando, até porque esse contrato de SCP não precisa estar registrado. Não então precisa. Fica ali resguardado. Exatamente. E o loteador... Tudo que ele for fazer, ele faz com a limitada dele, mas em nome da SCP e tem todas as contas, inclusive ele é obrigado a ter conta separada, a fazer contabilidade separada, é quase um centro de custos dentro da limitada dele. Uhum. E participa da SPE lá com o terrenista que sabe que não, ele tem essa característica, mas eu não faço a mínima ideia quem que é o investidor dele, eu não entro em contato, né? E já entrando ali, então, né, nesses pontos que a gente levantou, Matheus, é justamente isso. O que me parece, muitas vezes, daqui a pouco, as partes, assim, loteador, terrenista, eles não sabem muito bem o que querem, né? Assim, quando tem clareza no que você busca, por exemplo, o investidor, no caso da SCP ali, ele tem clareza que ele não quer se envolver com nada. Com nada. Então, o sócio ostensivo já sabe que ele vai conduzir tudo, né? E que aí ele não precisa prestar contas nem nada. A modalidade da SCP, nesse caso, já fica claro para o terrenista que, olha, você não adianta nem telefonar para o investidor que ele não resolve nada. Ele não participa. Eu nunca vi, mas inclusive até caberia uma SCP dentro de outra SCP, né? Cabe. E eu vou te dizer o porquê. Tu disse, eu nunca fiz, eu nunca vi. Uhum. Sabe por que eu acho, assim, da experiência que eu tenho, eu trabalhei também com o departamento contábil, numa empresa em que a gente constituía muitas empresas, eu acho que, e existe muito isso, né, dentro da contabilidade do direito, do advogado e do direito, quem constitui empresa é contador.
né? Sim. Isso aí Sim. é uma coisa que eu, assim, cada macaco no seu galho, eu respeito muito, e você falou muito bem disso na tua última aula, que você traz o contador para que ele participe, porque é extremamente importante, né, no negócio, mas assim, falta, como para mim falta a questão contábil, tributária, muitas vezes, para o contador, às vezes, falta o conhecimento técnico jurídico. Exato. Então, o que eu vejo, às vezes, é que existe um receio muito grande de constituir uma SCP. Sim. Ou até uma SPE. Eu vou te falar um desafio que eu tive com uma SCP, abertura de conta em banco. Tem banco que entende que dá para abrir. E tem banco que não abre de jeito nenhum. Então, às vezes, só abre em nome da ostensiva. Isso. E às vezes, daí, para você explicar para um terceiro que está separado numa outra conta, em nome da ostensiva, porque o banco não deu o documento, pode ficar complicado. Então, é nesse antes sentido. Da gente entrar na questão tributária, que eu sei que tu vai trazer, a gente tem mais duas formas mais comuns de organização, que é a limitada e a SA. Né? A SA, ela é bem tramitosa, ela é bem complicada, caberia uma aula inteira, Exatamente. que a gente ficaria, 4 horas e não esgotaria, né? Porque o próprio código da SA é enorme, eu já parei para ler, é loucura. Mas a limitada, ela é a forma mais usual, mas a gente tem que trazer alguns pontos dela, né? Normalmente, o que eu vejo, ela é ser utilizada por quando ou o loteador está entrando em alguma dessas SPE, SCP, ou quando o loteador, a figura do loteador, a figura do investidor e a figura do terrenista são a mesma pessoa. Isso. Ou o mesmo grupo familiar. Isso. Né? Porque daí existe vamos dizer assim, um nível de confiança e de comunhão de objetivo muito, muito grande. Né? Então, e tranquilo. Tranquilo. É como tu abrir uma empresa para fazer qualquer outra atividade. Onde o teu sócio ele vai te ajudar a trabalhar, se você faltar, ele vem, né? Os meios de produção e o financiamento disso é a mesma, né? Exatamente. Algumas vezes ela também é utilizada entre investidor e loteador, né? Eu nunca vi alguém que é terrenista entrar com o loteador numa limitada, graças a Deus, que não faz o menor sentido. Mas quando o investidor e o loteador estão ambos dentro de uma limitada, começa a pesar essa questão, porque o loteador normalmente ele vai entrar com o trabalho. Sim. E o investidor com o dinheiro. E daí começa a ter um conflito que é assim, o loteador quer fazer tal ação que é boa para o projeto e bom para o terrenista também. Sim. E o investidor é contra, e como ele é majoritário, ele bate o pé. E então, apesar de já ver isso ocorrer, eu não aconselho que a pessoa configure dessa maneira. Limitada é quando existe todo o entendimento. Por quê? Mas dá para resolver com acordo de sócio? Sempre dá. Mas eu tenho por mim que o acordo de sócio ele também tem limitações. Isso aí. Ele pode ser rompido. Né? Tá, eu escrevi, mas não vou cumprir e a partir de agora eu só financio aquilo que eu acredito. Exato. Por exemplo, exatamente. Bater na mesa. Segundo, o acordo de sócio pode ter cláusulas que não, frente a terceiros, inclusive o judiciário, não se considera. Exatamente. Então, não, mas a responsabilidade eu botei no acordo de sócio que é toda do outro. Não, mas vocês estão dentro de uma limitada, isso não faz sentido. Sim. Né? Então, mas ela é mais comum nessa questão quando as 3 pessoas são a mesma pessoa física, né? Exatamente. Loteador, dono de terreno e investidor. Isso. Aí pode fazer tranquilamente que você não vai ter problemas. E na verdade, o que acontece nesses casos, né, Matheus, que eu vejo muito, né? Quando tem um problema, e essa questão, por exemplo, quando muitas coisas vão parar no judiciário, ou, por exemplo, só numa revisão extrajudicial de um contrato, outras situações, outras demandas, outros negócios jurídicos, não tem tanta repercussão. O problema no loteamento é que é um empreendimento que, teoricamente, não pode parar. Né? Tu tá no meio do negócio... Começou, vai até o fim.
E aí, tu começa com esse tipo de problema. E aí, isso pode atrasar tudo, né? Uhum. Até levar o loteamento a É, parar, me efetivamente. passou aqui pela cabeça agora, conversando contigo, dentro desse exemplo de estar dentro de uma limitada, o loteador e o investidor, Uhum. e o investidor simplesmente parar de Repassar. financiar, de repassar, não exclui a sociedade de ter que cumprir o seu papel, e Aham. não exclui o loteador de ter que entrar na sala e falar com o terrenista e com empreiteiros e com O tempo todo. ou com fornecedores e dizer eu não tenho mais recursos para tocar até que as vendas Aconteça. aconteçam. Então, realmente a limitada eu vejo ela mais encaixada É nessa isso. primeira e em alguns casos pode servir para que o loteador se resguarde na pessoa física, o investidor se resguarde na pessoa física. Uhum. Então, eles entram nessas outras sociedades com limitadas, porque a limitada é fácil de gerir. Ela E tem essa questão da limitação da responsabilidade, né? e é algo que todo contador, todo advogado da área sabe lidar muito bem. Sabe fazer, Então, é uma questão de... é bom de colocar no meio do caminho, porque não Isso, atrapalha e cria uma camada. exatamente. A SA, aí começam as responsabilidades e como a gente já falou, nem vamos entrar muito aqui, porque a SA ela só serve quando existem muitas pessoas envolvidas num processo. Isso. Ela foi feita para isso. Sim. E quando a gente tem um nível de governança que a pessoa já é um empresário muito bem estruturado. Então, ele já sabe atender a legislação, ele já sabe trazer informações a público de uma maneira correta, ele já tem essas habilidades, ele já tem esse know-how. Daí a SA faz uma boa, porque ela traz uma segurança quando esse empreendimento vai a público. Isso. Pô, não é uma limitada que está fazendo esse empreendimento, é uma SA. Isso. É mais ou menos por quando aí. entra num órgão público, mas também quando entra no judiciário, olha, não é um qualquer um, é uma SA que está aqui, ela tem que ter todos os registros e cumprir todas as regras dela, né? Exatamente. Beleza. Passamos isso, vamos dar mais uma aprofundada antes de entrar nos exemplos, porque para entrar nesses exemplos, pessoal, deixa eu falar para vocês, a gente precisa também falar da parte tributária. Isso a gente já abordou muito bem na aula anterior, mas hoje a gente vai trazer mais um pouquinho específico da área, um pouquinho mais aprofundado. Por quê? Porque as decisões que você vai tomar em cada tipo, por optar por cada tipo desses de empresa e de organização que a gente falou, que nós vamos revisar com os exemplos finais, que a gente vai dar o exemplo. Vocês aí vão imaginar em casa qual é o melhor e depois vão conferir com a nossa experiência o que a gente considera que é a melhor situação. Lembrando que cada situação é uma situação e que cada caso tem que ser revisto com o seu advogado e com o seu contador. Mas a gente vai falar da parte tributária porque ela é muito importante para algumas decisões sobre que tipo de sociedade você vai entrar e que tipo de sociedade você vai propor para o terrenista. Porque eu acho que até é esperado do loteador que ele saiba dizer para o terrenista, olha, esse negócio nós vamos organizar assim. Sim. O terrenista, normalmente, ele tem a terra e é o que ele entende. Ele pode querer ter um maior nível de interferência no projeto, mas, no geral, ele aguarda essa parte técnica do loteador. Então, vamos lá para as questões tributárias. Na verdade, o que trouxe para a gente na verdade, não ficar sem essa menção tributária, porque eu vi que vocês já abordaram isso na semana passada, e na verdade, a gente vinha falando sobre esses aspectos desde o início, né? Dos aspectos da preocupação que se tem aí lá no contrato de permuta de pagar 2 vezes o ITBI, o cuidado que a gente tem que tomar quando se trata ainda de um contrato de parceria, né? De estar estabelecendo muito bem as responsabilidades do contrato para que não fique
parecendo uma prestação de serviço, né? Que Uhum. aquele empreendedor, aquele loteador, ele foi contratado só para executar aquele loteamento e aí vai pagar ISS sobre a Uhum. obra, que tem uma alíquota grande, né? Pode Uhum. chegar a Uhum. 22% de imposto. Então, assim, de tomar cuidado com esses aspectos, tanto de TBI quanto do ISS. A questão do regime tributário das empresas hoje, da SPE, enfim, da limitada com fins de loteamento, até da SCP, na verdade, só na Uhum. hora da venda, Sim, efetivamente. Mas é o lucro presumido, né? O sim. regime tributário é o lucro presumido, que tem uma alíquota, assim, se tu for analisar em termos de atividade, né, produtiva, 6,73%. Então, Sim, assim, depois tem mais alguns, vai acabar lá nos seus isso, 12%, mas 12%, pro- exatamente. comparar com o lucro real é só se você for muito ineficiente no teu processo de Então, loteamento, para valer a pena você tributar pelo lucro é, real. é, E nesse caso, eu vou citar aqui 2 exemplos do que pode tornar um lucro real possível. Viável não, porque você está sendo ineficiente. Mas vamos lá. Quando dá venda dos lotes com muito retorno de lote por inadimplência. sim, Quando você tem esse cenário, você vai ter optado pelo lucro real. isso, porque ele volta Né? para o Porque ele estoque. volta para o estoque e você tem que devolver o dinheiro e você tem as questões da devolução dos tributos, é muito complicada, você vai acabar perdendo uma parte desse tributo. Mas, e quando você tiver uma obra muito cara? Uhum. E que daí, vamos ser sinceros, né? Eu sempre falo assim, se a obra está muito cara, você não tem margem de lucro, para que tu vai levantar de manhã, sair de casa e tentar fazer um loteamento? Uhum. Você tem que ter muita eficiência nessa parte. Dentro do método MR é o que a gente fala sobre... Você tem 2 formas de ganhar dinheiro, né? Uma é vendendo bem e vendendo caro, vamos dizer assim, com bastante margem. E outra é reduzindo custos de obra. Então, se você planejou mal a tua obra, é muito difícil você... só porque, então eu vou optar pelo lucro real, porque daí os custos estão sendo bem acima do lucro presumido, da alíquota de lucro presumido, né, da presunção. Eu Sim, tenho custos acima da minha presunção, da base de cálculo de presunção. Cara, você não deveria estar na construção civil, porque sim, todo mundo sabe, em qualquer tipo de empreendimento na construção civil, que o lucro presumido é de longe o melhor regime tributário, exato. porque normalmente a margem de lucro é maior do que a base de presunção. Uhum. Então, se você não está tendo essa clareza, está te faltando ferramentas, Exatamente. né? Uhum. E não vai ser mudando o regime que tu... Mas seriam essas 2 únicas situações que me passam pela cabeça É isso. que um lucro real possa fazer sentido E na possa ter nossa alguma atual, vantagem, né? né? Quando a gente passar para o IVA, para o novo tributo unificado no Brasil, Isso. pode ser que o lucro presumido desapareça, pode ser que uma nova surja, mas na atualidade é isso que Que a gente temos. sabe que tem e que faz sentido, Isso. independente da forma de organização. É Se independente. você está fazendo uma Isso. SPE, uma SCP e uma limitada. A SPE vai ter a vantagem do ITBI de pagar menos ITBI, né? Isso. SCP, se eu não me engano, também. Sim. Uhum. Né? A E a mesma coisa. limitada, dependendo como está organizado, vai ter o pagamento, mas às vezes vale a pena. Inclusive, aquela modalidade que eu sempre discuto com a Lise, que é da prestação de serviço, Sim. que você já disse é mais onerosa. Sim. Lá no final eu vou contar porque, apesar de ser mais onerosa, é também uma das maneiras que eu considero mais seguras, Isso sim. né? Isso sim. Para se fazer um loteamento. Então, nem sempre você pagar menos tributo é a melhor opção. Também tem isso. Tem isso. Uhum. Isso é contraintuitivo. Uhum. Porque a nossa intuição diz, não, quanto Sim. menos eu pagar de imposto, melhor, vai sobrar mais para mim. Sim, você pode estar certo nisso, mas às vezes uma sociedade onde não existem propósitos muito bem definidos, onde os sócios não têm os mesmos objetivos, Sim. onde
inclusive, para aprovar junto ao poder público, você precisa reiterar a segurança do negócio. Sim. O fato de você estar separado do terrenista, Sim. estar recebendo esses lotes como prestação de serviço, Sim. demonstra aos órgãos públicos que você tem um grau de, como eu posso dizer assim, Eficiência. de eficiência e de segurança maior. Pô, se ele topa pagar mais impostos, é porque ele sabe o que está fazendo. Exatamente. É uma ideia meio louca isso, Não, mas funciona muito bem porque para o poder público tem a garantia do terrenista. do recebimento, né? O terrenista já deixou os lotes lá em garantia Uhum. e sabe que o executor só vai botar a mão no dinheiro se ele realmente executar. Exato. Então, sabe que ali tem uma vontade maior de que o processo chegue ao final Sim. bem resolvido do que quando os dois estão numa SPE, porque o loteador já meteu a mão no quinhão dele. Sim. Antes de terminar. Então, se ele vê que aquilo vai dar prejuízo, às vezes, dada a índole de Sim. cada um, Sim. ele pode optar por não terminar. E o poder público, toda vez que vai aprovar um projeto de loteamento, ele dá uma olhada se a pessoa ali que vai executar, né? Que vai executar tem essa responsabilidade. Ele não vai dar o aval, mesmo que tu cumpra os requisitos legais, sem muito trabalho, sem ter essa certeza que você é uma pessoa ponta firme, como a gente costuma dizer. Exatamente. Mas vamos lá para os nossos problemas. Para os problemas ou... Problemas. Beleza. Eu não sei se tu quer que eu traga primeiro o patrimônio de afetação, não? O patrimônio de afetação, que é uma novidade no momento que a gente está gravando a aula... pode trazer ele, porque daí a gente vai para os problemas completos. É isso que eu entendi que tu estava aí caminhando para isso. Então o patrimônio de afetação, na verdade, ele é um regime, na verdade, que foi instituído através da Lei 10.931 de 2004, que na verdade, tanto no caso de uma incorporação imobiliária, né, de um imóvel em construção, enfim, o terreno e todos os bens afetos, os bens que digam respeito a esse terreno, eles ficam afetos ao empreendimento, né? Eles são separados do patrimônio do incorporador e ficam afetos à entrega das unidades imobiliárias aos adquirentes. Né, uma garantia de que aquela incorporação ali, ela vai ficar adstrita à entrega dessas unidades para os adquirentes. O patrimônio de afetação, ele surgiu depois da falência da Encol. Sim, eu lembro da famosa Encol. Não sei se todos aqui, os que estão nos assistindo, vamos lá, sabem dessa história. Se você não tem o Google nesse momento, ou o ChatGPT, que vai te dar um ótimo resumo sobre a Encol. A Encol era uma grande incorporadora brasileira que foi à falência, e quando ela foi à falência, muitas pessoas já tinham comprado sua unidade, pago sua unidade dentro de vários empreendimentos e viram aquela unidade ir a leilão para cumprir responsabilidades da Encol frente a fornecedores e mão de obra, né? Porque aqui, inclusive, o governo federal recebeu, por conta da parte de trabalhista, unidades que a pessoa já tinha comprado, era uma terceira de boa-fé, comprou, pagou, a unidade estava lá pronta, mas como ainda não havia sido transferida para o comprador e não existia a figura do patrimônio de afetação, não, isso daqui vai para pagar dívidas trabalhistas, vai para pagar dívidas com os credores e fornecedores. Exatamente. Então, a Encol nos deu essa grande melhoria. Exatamente. No mercado. As discussões começaram a partir aí, isso aconteceu em 99, atingiu mais de 41 mil clientes. A gente pensa assim, né, no macro, quantas famílias, quantas pessoas que acabaram atingidas. E aí, enfim, realmente um regime que veio facilitar muita coisa e proteger, né, de alguma forma, principalmente esses adquirentes que compram imóveis na planta, né? Às vezes é aquele que não houve a transferência imobiliária, como você falou, ou aquele que está ainda na planta, está pagando na planta um imóvel, né? E a empresa vai à falência,
né? Ou entra em recuperação judicial também, não paga mais as dívidas, e aquele imóvel acaba respondendo pelas dívidas da empresa, da incorporadora, né? E tem mais um detalhe aí que eu acho bem bacana, assim, de comentar, bem importante, um ouro da nossa noite, é que até pouquíssimo tempo isso só se aplicava a empreendimentos imobiliários de construção. Isso. E agora nós, loteadores, temos essa figura para dar uma segurança maior para o terrenista Exatamente. e principalmente para dar uma segurança para os compradores. Uhum. Então, vocês vejam bem, a gente só é permitido vender a partir do registro de imóveis, né? Antes disso, nos é vedada a possibilidade de vender. Mas agora, com o patrimônio de afetação, até para quem compra e você ainda não iniciou a infraestrutura, ele tem a segurança de que o lote dele é dele. É dele. Pode ser que você não tenha a infraestrutura do lote, mas o lote é dele, aquela fração é dele, aquela matrícula é dele, mesmo que ele não transfira, não faça a escrituração, porque a obra ainda não está concluída, ou por algum outro motivo, como ele não ter pago o valor total, né? Que é o que normalmente ocorre. Exatamente. Em hipótese nenhuma, esse imóvel vai responder por dívida, né, do loteador, por exemplo. Isso não vai acontecer, porque ele tem essa proteção. Tem só um probleminha que não nos deram a vantagem tributária, né? Então, o que aconteceu agora, né? Nós estávamos na expectativa, né? Nós acompanhando até através do Secov de São Paulo, né? E tal, a Elo, que a Juliana, inclusive, é delegada aqui em Chapecó, na expectativa que a reforma tributária estendesse, né, para os loteamentos o RET, que é o regime especial tributário, né? Que tem uma grande economia tributária. Infelizmente, não passou, né? Mas isso não quer dizer que os órgãos ali não vão continuar lutando aí por essa, né, eu imagino economia. Que com a reforma tributária alguma forma de RET deve se Eu estender. Acredito que sim, porque assim, a lógica do patrimônio da afetação também é que tem alguma vantagem econômica para o incorporador, para o loteador. Né, nesse caso, tem que ter uma vantagem. Então, assim, existe essa proteção do adquirente, mas tem que ter uma vantagem para o loteador também. E dessa perspectiva, eu acredito que as coisas vão, né, se sedimentar para alguma alteração legislativa para estender. Eu queria trazer, Matheus, um exemplo que eu vivi profissionalmente a respeito do patrimônio da afetação e que foi muito interessante. Uma empresa, na verdade, não loteadora, né? Uma incorporadora, uma construtora, mas que aconteceu exatamente isso. Foi decretada a falência, né, da empresa. Na verdade, foi uma autofalência, porque eles realmente quebraram e aí propuseram uma autofalência. Meus pêsames, né? E aí tinha lá uma obra com 3 unidades de edifícios, uma praticamente completa, outra em fase de acabamento e uma terceira com 50% da edificação concluída. E naquele momento tinha o patrimônio da afetação e foi possível que e aí assim, unidades, não era Minha Casa Minha Vida, mas eram apartamentos pequenos, né? Que essas pessoas já tinham comprado há uma média 5 anos, já estavam pagando aquelas unidades na planta há 5 anos. Então, assim, eles tinham depositado, né, as economias daquelas pessoas que estavam ali. E em razão do patrimônio de afetação, foi possível eles, através de uma comissão de representantes, né, dos adquirentes, criaram uma comissão de representantes, puderam ir ao judiciário para dizer lá naquele processo de autofalência, é nosso, a gente tem patrimônio de afetação que nos protege, e até para ir em busca de uma construtora para terminar essa obra para eles, enfim, foi exatamente o que aconteceu. Foi criada uma comissão e essa comissão foi negociar com outra construtora para terminar. E assim, se não tem isso, o conjunto inteiro, muito provavelmente ia responder por débitos da empresa, né? Bom, vamos lá agora para os nossos 4 exemplos clássicos, e daí quem estiver nos acompanhando na gravação ou ao vivo vai poder parar e participar desse exercício, que é um exercício que todo loteador acaba fazendo a cada novo empreendimento, porque ele tem que, pelo menos, com a ajuda do seu advogado, com a ajuda do seu contador,
exercitar e ver e estressar isso para ver se uma constituição diferente não é mais vantajosa para ele, dado aquele negócio. Uhum. A gente já falou um pouquinho das constituições societárias. Obviamente que não aprofundamos demais a SA nem a limitada, mas o papel da limitada a gente já falou bastante. E tu quer começar com qual dos 4 exemplos? Enfim, eu tinha colocado o dono do terreno, o investidor e o loteador na mesma pessoa. Tá, esse é o mais clássico. E esse é o mais clássico e você já respondeu. Já foi respondido, mas já vamos respondeu. lá. Pessoal, então, lembrem-se, a gente conversou, tem quase 1 hora que a gente está conversando a respeito disso. Então, quando o loteador, o investidor e o dono da terra são a mesma pessoa, o mesmo grupo, eles são a mesma família, você pegou o imóvel da tua família para lotear, e você que vai lotear e você que vai botar o dinheiro ainda, ou a tua família vai botar o dinheiro para você lotear por eles essa área que foi herdada. Uhum. Resposta: sociedade limitada. Sociedade limitada. Não tem por que inventar uma outra. Não tem. Vamos estressar um pouquinho isso, vamos levar um pouquinho além. Se esse grupo, que é a mesma família, achar que, não, mas a gente está fazendo para cada um levar os seus lotes e ir cada um para o seu lado, porque os irmãos já estão tudo... Aí pode-se pensar uma SPE. Exatamente. Porque aí você vai fazer a distribuição, no final, com a economia tributária. Tá. Distribuição de lucros, enfim. Então, mas é que para nós, né, pessoal, a coisa já vai vindo, a resposta vem automática. Talvez e até tu teceu ali os comentários a esse respeito antes, né? Então, eu acho que... ficou claro. Então, assim, o primeiro é investidor, que é loteador também e que é também dono da terra, a gente fica com a resposta de que limitada é uma boa. Segundo exemplo clássico que ocorre, traz aí para nós. É o dono do terreno de um lado e do outro o investidor mais o loteador. O terrenista de um lado e loteador mais investidor, quer dizer, é a mesma pessoa. O loteador e o investidor são a mesma pessoa. Isso. Olha, nesse caso eu fico com uma SPE. Eu fico também. Colocaria, talvez, uma camada aí, que é cada um ter a sua... pessoa jurídica. Então, eu vou anotar aqui para depois poder mostrar na tela. Eu sei que o pessoal da produção está colocando. Então, é SPE, mas cada um tem a sua limitada. Vou botar as 2 limitadas aqui pequenininhas. Exatamente. Para justamente... E que compõem a SPE. Para justamente evitar a questão dos riscos que a gente comentou, né, Matheus? Acaba onerando um pouquinho, pessoal, na questão de custos, assim, de você manter um contador. Isso, para essas empresas. Para manter essas empresas. Mas vamos lá, quando você faz a cisão da SPE, você pode trazer a parte cindida direta para essa limitada que você já criou. Então, não precisa lá no momento da cisão ainda formar uma nova limitada para essa limitada receber esse patrimônio que foi cindido, né? Exatamente. É um caminho que está se encurtando, né? Vamos complicar um pouquinho mais. Terrenista para um lado. Loteador. Loteador no meio e o investidor separado. Cada um Três é um pessoas diferentes. 3 pessoas diferentes. Aí começam as discussões. Posso dar o meu piteco? E quem estiver aí nos ouvindo fica pensando o que vocês fariam nessa situação. Eu organizaria, bem sincero, uma limitada para cada um, né? Primeiramente. A limitada do loteador e a limitada do investidor formaria uma SCP se o investidor não quer participar. Isso vai depender da vontade. Ou uma terceira limitada, ou até mesmo uma SPE entre eles, se eles querem participar só de um empreendimento ou de 2. E essa nova estrutura, essa segunda camada aqui, primeira camada, segunda camada, entram numa SCP na terceira camada com a limitada do terrenista. Eu acho que é um
vamos dizer assim, uma boa configuração. Como a gente falou, tem que ver cada questão. E antes disso tudo, o contrato de parceria. E Né? antes de tudo, claro, contrato de parceria, vamos lá, contrato de intenções. Isso aí. E depois contrato de parceria, para daí formar. E no contrato de parceria já se prevê essa configuração. Se o loteador e o investidor têm muita afinidade, eles formam uma limitada entre eles. Exatamente. É nesse sentido, assim, do direito societário, daquilo que eu já vi, justamente a gente tem que avaliar a vontade e a comunhão de interesses entre os sócios, né? Então, assim, não quer participar, né? O terrenista não quer participar de forma nenhuma, ou o investidor não quer participar de forma nenhuma, faz SCP. Né? É muito tranquilo nesse sentido. Mas o problema é o que vem antes. E é no protocolo de intenções, é ali naquelas primeiras tratativas que você vai observar como que é, né? O que cada um pretende, o que cada um tá vendo do negócio, né? Do empreendimento. Olha, eu nunca vi isso ocorrer, mas é uma situação que também... Eu até fiquei muito contente com esse teu esboço, porque assim, quando a gente é da área do direito societário, a gente quer empresa. Sim, só que as pessoas não querem empresa. Não, mas... E aí eu fico pensando assim, mas por que, gente? Se tem toda forma de fazer, né? É que, vamos lá, eu e tu, a gente já tem uma experiência tremenda. Algumas pessoas que vão assistir esse vídeo vão estranhar, talvez é a primeira empresa que estão formando na vida. Sim. Às vezes o máximo que formou é um médico, que seja um carpinteiro. Então ele tem a pequena empresinha dele, a MEI, e agora a gente está falando dessas estruturas e talvez seja a primeira vez que está tendo contato. Neste caso, é ainda mais imprescindível falar com um advogado de qualidade e com um contador de qualidade. Para quem já está mais acostumado com o mundo dos negócios e de fazer empreendimentos, sejam eles em qualquer área de atuação, seja supermercadista, seja uma clínica com vários médicos e tal, isso daqui já não soa tão alienígena assim do mundo dele. A questão é de você entender que você pode ir botando camadas, né? Vai construindo o teu bolo e que existem diferentes características, que foi aquilo que a gente falou. Vamos trazer o terceiro exemplo, o quarto? Eu tinha esses três. Eu vou trazer um quarto aqui, pessoal, para vocês, que é o seguinte: não é tão comum, mas também ocorre. Não é tão comum quanto esses três, e depois a gente finaliza com o quinto, que é o meu favorito, que todo mundo odeia, que a gente já conversou. Né? Terrenista é o loteador também. O terrenista e o loteador são a mesma pessoa. E o investidor é um terceiro. E aí? Me diz aí, Lise, o que você acha que você montaria aqui de camadas e... Vamos lá? Basicamente, limitada nos dois, de primeira camada. Né? Limitada sempre de primeira camada. Segunda camada, como é que essas duas pessoas se organizariam? Porque um é terrenista, ele comprou a terra e ele também quer lotear, só que ele não tem dinheiro. Ele precisa do investidor. Ele precisa do investidor. Vamos lá, se o investidor quer participar das decisões, pode ser formada uma limitada embaixo. Exatamente. Se o investidor quer... Se ele não quer participar, vai fazer uma SCP. Ou uma SPE. Ou na segunda camada forma uma SCP. Isso vai depender muito da vontade, de novo, do investidor nesse caso. Então, vocês veem como a resposta ela não vem pronta, porque depende das intenções. Depende das intenções, então, aqui numa quarta proposição que a gente fez, nem precisa de uma terceira camada. Não precisa. Ao contrário da anterior, que o terrenista está de um lado e o investidor e o loteador estão do outro. Exatamente. Então, com essa formação aqui, a gente, numa segunda camada, seja uma limitada, seja uma SPE ou uma SCP, se o investidor não quer, só quer botar o dinheiro e receber o retorno dele, de qualquer maneira, numa segunda camada, a gente já teria uma estrutura bem robusta. Eu vou falar do quinto exemplo, então, para a gente finalizar. Eu já falei muito dele, né, gente? É a prestação de serviço. Tá? Então, ela é uma forma de organizar aquele terceiro exemplo,
que é terrenista de um lado, terrenista E tá o de um lado, loteador como... e o loteador investidor do outro. Por que que eu gosto da prestação de serviço? Tá? A prestação de serviço, mesmo que ela seja mais onerosa, né? Vou botar aqui um sinalzinho de mais oneroso, até para o pessoal que acompanhar essa tela em casa entender. Porque ele mantém a independência das duas partes. Vamos lá. Isso, É sim. muito mais fácil você convencer alguém para te contratar prestando um serviço do que para ser teu sócio. Isso é verdade. Isso aí. Começa por aí. Segundo, você não tem acesso ao bem do cara, ao bem do terrenista, até que você comece a cumprir a tua parte. Uhum. Então, você só vai receber, por exemplo, os primeiros lotes na aprovação. Você Sim. só acessa esse patrimônio a partir da aprovação. E na aprovação, você já cumpriu boa parte do teu trabalho como loteador Exatamente. e uma pequena parte do teu trabalho como investidor. Uhum. Que a gente sabe que o custo dos projetos, comparado ao custo da obra, é muito pequeno. Além disso, tem aquelas vantagens que eu falei para o poder público, frente ao poder público. Soa muito bem. Sim. Uhum. O que Eu que sou onera? capaz de fazer, né? O que onera, né, gente? Onera que todo lote que vier de permuta de pagamento vai pagar o ITBI, vai pagar as coisas. Uhum. Onera que depois, na venda, você vai pagar teu lucro presumido. Exatamente. Mas se mantém uma independência entre as partes. Então, tirando o que está no contrato de parceria, como o terrenista vai se organizar com a família dele, não me interessa. Uhum. E outra coisa, do ponto Isso é algo com ele. Né? E do ponto de vista jurídico, existe vai se minimizar os riscos do terrenista, né? Sim, muito. Então, é muito confortável para ele. É verdade, é Porque verdade. ele, cara, eu só pago se esse cara, pelo menos, aprovar Exatamente. o loteamento. Aprovar o loteamento. E assim, do ponto de vista de civil, ambiental, olha que com uma prestação de serviço, né, se você contratou, por exemplo, a execução de uma obra, acontece um acidente lá. Para chegar lá no terrenista é bem mais difícil. Sim. Bem mais difícil, né? E esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é realmente essa coisa da segurança para o terrenista, dele saber que ele só vai pagando conforme a obra vai sendo acontecendo. Entregue. Existe também a questão de profissionalizar. Sim. Porque você chega nos órgãos públicos, você não é o dono da terra que está querendo pegar aquela herança e transformar num rio de dinheiro. Uhum. Você é um desenvolvedor urbano, você é um loteador, essa é a tua profissão. Uhum. Você chega num órgão ambiental para discutir uma questão, você é um profissional discutindo com outro profissional. Uhum. Você não tem apego àquela terra. Uhum. E nesse ponto também ele é muito interessante porque te dá uma liberdade para pensar o melhor projeto. Uhum. E uma vez que o terrenista concordou, ele não pode mais voltar atrás. Então, tá aqui, esse é o projeto que eu vou levar para aprovação. Sim. Ele vai dar tanto e tal, e te dá uma liberdade de não estar atrelado a um desejo que eu acho quase humano e inato, de espremer e tirar o máximo de lote. Sim, exatamente. Que é uma coisa que quem é terrenista às vezes tem. Tem. Né? Quando a gente trabalhou na vida terra própria, a gente também acaba levando isso. E isso atrapalha em muito a negociação. Fazer um projeto bem feito e uma negociação bem feita nos órgãos públicos. Você, ao invés de ter aquela visão financista, eu sou loteador, eu vou botar trabalho e dinheiro, eu quero retirar dinheiro e terreno. Uhum. Você vai com uma visão eu sou também dono desse pedaço, eu não posso perder esses 5 metros de calçada a mais que eles estão E, na verdade, a gente faz terreno para os outros. Exatamente. Né? A gente faz para os compradores e não para nós. Então, o comprador, ele paga por 5 metros a mais de calçada. Ele acha maravilhoso. Ele compra porque tem 5 metros a mais. Ele compra porque o lote não ficou tão grande, mas existem áreas públicas. É a mesma lógica que hoje a gente pode levar até para esses apartamentos menores. Exato. Você pode ver o quanto cresceu nos empreendimentos
as áreas públicas, né? Esse tipo de imóvel, né? Comuns num prédio, e o quanto diminuiu as áreas privativas. Exato. Então, realmente, esse apego por ter metro para vender, ao invés de aumentar o valor do metro, é algo que, com essa Constituição, que o terrenista fica de um lado e que o loteador presta serviço, fica mais claro essa função social, Exatamente. sabe? Mas é por isso que eu gosto muito. Agora, que ela é mais onerosa, quem está nos sombra de assistindo pode ter certeza, ela não vai trazer economias contábeis. Sim. Você não vai ter Se o essas cálculo vantagens. é esse, né? Se o cálculo teu é pagar o mínimo de imposto, esse é, com certeza, o pior meio de organizar. Agora, você deixa as outras partes, mesmo que você separe o investidor venha através de uma SCP. Mas quando você faz a prestação de serviço para o dono da terra, até o investidor sabe que ele só vai ver se você executar. Sim. Ele sabe que você está acostumado a prestar contas. Sim. E hoje em dia, vamos lá, tem até um termo em inglês, eu não vou lembrar agora no momento, porque a minha memória ela é bem seletiva, mas que ele se refere a você prestar contas e ter... você ter transparência para as pessoas envolvidas. Sim. E ao fazer loteamento, quanto mais você tiver acostumado com transparência, melhor. Sim. Você vai ter que ser transparente com o terrenista, porque senão ele não te passa os lotes que te são devidos. Sim. Você vai ter que ser transparente com os números, com o investidor. Transparente não quer dizer falar só coisa bonita, quer dizer falar a verdade. Falar a verdade. Né? Falar aquilo. E isso, quando você leva essa filosofia lá para os órgãos públicos, cara, isso abre muita porta. Sim. Porque eles sabem que você vai trazer, olha, essa rua não é que eu não quero que passe aqui porque eu não quero que passe aqui, porque eu estou pensando em perder terreno ou perder lote. Eu não quero que ela passe aqui, exatamente porque ela vai inviabilizar o empreendimento. Sim. Ela torna o empreendimento... Porque eu já estou sendo onerado com esses impostos a mais. É isso. Gente, a aula de hoje era isso. Estaremos no Tira Dúvidas no WhatsApp para quem nos acompanha de forma gravada. Para quem nos acompanha ao vivo agora, tem aquele momentinho fora das câmeras que vocês já conhecem da última aula, onde a gente realmente entrega um pouco mais e fala de casos específicos dos alunos. E para quem está nos grupos, para quem está vendo essa aula de forma gravada, lá dentro dos grupos sempre tem o debate, você pode levar todo o teu questionamento que os próprios colegas ou alguém da equipe vai ajudar a responder e trazer solução para a tua dúvida. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado por nos ouvirem durante todo esse tempo. Lise, últimas palavras e muito obrigado pela tua presença que esclareceu muito para todo mundo. Eu fiquei muito feliz pelo convite, Matheus, fiquei muito feliz pela experiência, né? A gente acaba ficando muito limitado às atividades do dia a dia, né? Aos estudos dos casos, né? Específicos. Sim. E às vezes perde a oportunidade de estar dividindo aqui, de estar aprendendo também com você sobre um pouquinho mais sobre loteamento. Então, fiquei muito grata. Estamos à disposição. Sim. Inclusive, pessoal, quem quiser, tem as redes sociais da Lise. Vamos colocar aqui no vídeo, aqui embaixo, para que você possa acompanhar o trabalho dela. Agradeço a tua presença, agradeço todo esse corpo de conhecimento que você trouxe e acho que isso nos leva para a próxima aula, para o próximo ponto, que é realmente o método MR e os 4 designs. Então, na próxima aula, a pessoa que estiver nos acompanhando já está pronta para começar a modelar um projeto de loteamento, porque agora ela já entendeu como modelar uma empresa loteadora, né? Então, isso muito legal. Até mais, pessoal. Boa noite e nos vemos.